Em primeiro lugar, obviamente, fazer como toda a gente, agradecer à Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo pelo convite que foi feito para moderar este painel. Um tema que a mim é muito querido, obviamente. Eu já tive o prazer de estar naquele lado, mas eu digo que este lado é muito mais fácil. Portanto, eu estou em vantagem. O tema que vamos abordar, ou vai ser abordado, portanto, é o turismo. Ao que parece, nós somos todos especialistas em turismo, quando na realidade somos especialistas em ser turistas. Porque ser turista e saber o turismo são duas coisas bastante distintas, e saber turismo é muito mais complicado que ser um turista, isso eu acredito, por experiência própria. Os Açores estão a atravessar um período difícil em termos de turismo. Estamos numa encruzilhada onde este tema, ou o tema da conferência a preparar o futuro, vem mesmo na hora certa, porque estamos num ponto de definir estratégias muito importantes para o futuro. Eu estive muito atento aos outros painéis ontem e hoje, e numa delas falou-se que devemos adaptar o produto ao mercado. Temos que ter muito cuidado quando fazemos isso ao turismo, porque no turismo há uma coisa que chama-se modas, ou tendências, assim, a moda, hoje a moda fazer um turismo desse género ou deste tipo, e essas modas passam, e não podemos fazer grandes planos ou investimentos, que são grandes investimentos, baseado em modas. Portanto, é por isso que esse tema é um tema que tem que ser muito bem cuidado. Como disse, envolve muitos milhões de investimento. Se formos ver o custo de metro quadrado de obra, as coisas mais caras do mundo, em geral, em primeiro lugar, creio que é um aeroporto. Em segundo, é um hospital. Em terceiro, é um hotel. Portanto, isso significa que não podemos brincar em definir, vamos construir hotéis de 150 quartos ou 200 quartos dentro da cidade, hoje para amanhã, afinal não devia ter sido isso. Que é o que está acontecendo um bocadinho e que temos falado muito nos Açores por causa do encerramento de unidades hoteleiras devido à crise. O problema da nossa crise não é tanto as infraestruturas, é um problema de mercado. Portanto, se conseguirmos trazer mais mercado, em princípio, resolvemos a questão da viabilidade dos investimentos, nomeadamente na hotelaria. Mas para falar nesses temas, ontem o professor Veiga Simão falou no Triple Hélice, e nós temos aqui o Triple Hélice. Temos uma pessoa da universidade, um empresário, da área de empresarial e do governo. Portanto, são a receita necessária para abordarmos este assunto nas várias áreas que temos. Pronto, tem aqui a área de transporte, portanto, se calhar o Dr. Miguel Júdice vai falar na área da hotelaria e o professor mais no geral. Eu faço aqui uma breve introdução. Pronto, o primeiro orador será o professor Carlos Costa, licenciado em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro, mestre em Gestão e Turismo pela Universidade de Surrey, na Inglaterra, onde em 1996 se doutorou em Turismo, grau reconhecido de equivalência pela Universidade de Aveiro. Atualmente desempenha funções de professor associado com a agregação da Universidade de Aveiro, no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial. É professor convidado na Universidade de Surrey, diretor da revista Turismo e Desenvolvimento e diretor do programa de doutoramento de Turismo na Universidade de Aveiro. É membro do Conselho Nacional de Educação para o Turismo e Ensino Superior, portanto, membro também da gestão do Instituto Politécnico de Bragança e da Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Ceia, no Instituto Politécnico de Guarda. Ainda representa a Universidade de Aveiro em várias
organizações ligadas ao sector do turismo e coordena vários projetos de investigação, estudos e doutoramentos e mestrados na área do turismo. O meu presidente, eu digo que é o meu presidente, foi dos melhores presidentes que nós já temos, com todo o respeito por todos os outros que passaram por lá, da Associação de Hotelaria de Portugal, Dr. Miguel Júdice, um rapaz jovem, como podem constatar, mas que tem uma dinâmica extraordinária. Co-presidente do Grupo Telma Hotels and Resorts, que gera um portfólio de unidades de turismo e lazer com mais de 675 quartos espalhados em 10 hotéis. Portanto, além de funções executivas, desempenha no Grupo Telma, o Dr. Miguel Júdice é também presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, embaixador de Portugal na European Party Caterers Association e administrador da Sousa Cunhal Investimentos Turísticos S.A., é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica e possui um mestrado em Hospitality pela conceituada Universidade Americana, Cornell. Dr. Luís Quintanilha, licenciado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade da Beira Interior, desempenhou entre várias funções na SATA, diretor de Operações Terrestres e Handling da SATA Air Açores, foi gestor de segurança da SATA Air Açores e SATA Internacional, foi responsável pelo Departamento de Gestão Operacional da SATA, Gestão de Aeródromos S.A. Hoje é o nosso diretor regional de transportes. Portanto, como disse, temos aqui o Triple Hélice, vamos ligar o motor e vou passar aqui a palavra para pôr isto em marcha. Muito boa tarde a todos. Obviamente cumprimentar a senhora diretora aqui do painel, os meus ilustres colegas e obviamente todos os colegas e amigos, pessoas do mundo da academia, das empresas, enfim, o público em geral. Em primeiro lugar, obviamente, os meus agradecimentos pelo convite que me foi feito. É um prazer estar aqui com vocês e tentar, obviamente, abordar esta temática que vos é muito querida, como poderia deixar de ser, do turismo nos Açores. Eu estive algum tempo, gosto de fazer as coisas com carinho, como se costuma dizer, e portanto estive-me a preparar para fazer esta apresentação e estive a fazer uma reflexão adequada, tanto mais que nesta fase nós estamos a terminar na Universidade de Aveiro uma série de trabalhos dos últimos 4 anos, em que de facto estivemos a publicar uma série de livros com investigação vária. Há 2 que vão sair agora muito em breve, sobre a organização e o planeamento do turismo em toda a comunidade europeia, nos 27 países da União Europeia, vão ser publicados agora muito em breve. Há 2 também sobre turismo na lusofonia, novos rumos para o turismo na lusofonia. E estive com a minha equipe a olhar para estas problemáticas e a tentar fazer aquilo que nós académicos gostamos de fazer, que é tentar falar, mas falar com rede. Nós abordamos as coisas com muito cuidado, isto é, com sustentação e com sustentação empírica, digamos assim. E, nesse sentido, a abordagem que eu aqui vou apresentar vai ser uma abordagem com essas características. Deixem-me dizer também o seguinte, obviamente que nós académicos temos sempre o hábito de trazer muito material. Aquilo que eu vou fazer é deixar aqui o material para vocês, vou fazer a apresentação, portanto, fica aqui tudo devidamente referenciado. E vai haver uma série de slides iniciais que eu vou passar muito mais rapidamente, apenas para me apoiar naquilo que vai ser a segunda parte da comunicação que vou aqui apresentar. Nós documentámos-nos sempre habitualmente com estas coisas. A questão, eu vou utilizar para esta apresentação, em particular, 2 livros meus que estão agora para sair, se me permitem fazer a publicidade, vão ser publicados pela Channel View, saem daqui a 2 meses, sobre os sistemas de planeamento e da organização do turismo, como é que eles devem evoluir dentro da União Europeia. São estes 2 livros aqui e vamos também ter aqui estes 2 livros que vão sair mais para junho, que têm a ver com questões relacionadas com a lusofonia.
Vou-me basear também nestes 2 livros que publiquei conjuntamente com um colega meu em 2006 e que têm a ver com caminhos que, de facto, nós devemos ter nesta área do turismo. Enfim, vou-vos deixar aqui também uma série de referências que vou utilizar, uma vez que vou fazer referência a questões de gestão, de economia, a questões de redes e, portanto, elas estão aqui documentadas e vou-me apoiar também em algo que tem a ver com... Nós, em Aveiro, faz este ano 25 anos, a licenciatura mais antiga do país. Faz 25 anos que foi criada uma licenciatura no nosso país. Entretanto, obviamente, temos programa de mestrado e doutoramento. E há 5 anos atrás criámos uma empresa spin-off. Uma empresa que tem objetivos, obviamente, empresariais, como não poderia deixar de ser, e o objetivo é fazer a parte da transferência de conhecimento entre aquilo que nós fazemos na teoria e aquilo que o mundo das empresas realmente necessita. E, nesse sentido, há muitos projetos que nós temos vindo a fazer, planos de marketing para a entidade regional, enfim, tecnologia, o caso de planos estratégicos, estudos de mercado, o mais recente projeto de investigação sobre o restaurante do futuro, que é em parceria com a Aresp e que agora vai ser continuado no caso do alojamento do futuro, e aqui uma série de planos de promoção e comunicação, projetos de sinalização, estratégias de marketing, etc. Portanto, trata-se de uma empresa que faz transferência, digamos assim, de conhecimento, da teoria para a prática. Ponto número 1. A questão dos Açores. Eu vou voar sobre estes slides e vou-vos dizer algo que, obviamente, vocês conhecem, mas que é a nossa leitura, é a nossa interpretação, e eu queria deixar aqui apenas 2 mensagens. E já vamos ver quais é que elas são. A primeira, aquilo que nós temos aqui de evolução dos números é aquilo que vos preocupa, obviamente. Aquilo que preocupa o turismo em todo o continente, é aquilo que está a preocupar o turismo em variedíssimos locais do mundo. Nós também não devemos ficar assim tão admirados, porque o turismo tem a ver com uma questão muito simples de economia, tem a ver com rendimento disponível. Obviamente, se há uma situação, do ponto de vista macroeconómico, complicado, o rendimento disponível diminui, o que significa que as famílias, obviamente, começam a cortar e começam a cortar nesta área. Mas, obviamente, que isso afeta o negócio, afeta a rentabilidade e nós, obviamente, temos as empresas que podem falir, obviamente, devido a esta situação. Portanto, os números são estes, que vocês conhecem. Os hóspedes estão a evoluir, mas aqui com quebra, obviamente. O caso, tanto dos residentes em Portugal e dos estrangeiros. Atenção que os residentes dos estrangeiros estão a crescer de uma forma muito interessante. Não vamos ter tempo de analisar todos estes gráficos com cuidado. Veja-se o caso, novamente aqui, das dormidas, que estão a crescer, e no caso dos mercados estrangeiros em particular, e vocês têm que estar muito tempo de olhar para isto com pormenor. Obviamente, esta situação que é a distribuição regional, que vocês conhecem, aqui está ela, com, obviamente, São Miguel é a terceira aqui a dominar, e o Faial também e o Pico, e, obviamente, a questão da sazonalidade, que é algo que tipo de comunicações é que existem, sob o ponto de vista de negócio, de inovação, de coordenação de estratégias, etc. Ora, se nós não tivermos isto, aquilo, e este tipo de análises sociométricas, no final aquilo que nós temos é mais gente nos locais, mas isso pode não se reverter, obviamente, em valor. Aqui está também outro dos modelos que vou passar, que tem a ver com como é que nós ligamos e promovemos desenvolvimento, que é desenvolvimento com economia, mas associado a uma governança que é fundamental, sob o ponto de vista dos governos. Não vale a pena, não vale exclusivamente a pena pensarmos que nós podemos ter boas estratégias de planeamento. Isso acontece em variedíssimos países. Aquilo que acontece é que se não existir governância, e a governança também não é pública exclusivamente sob o ponto de vista do governo. Tem a ver com as associações comerciais, as empresas, as organizações que trabalham nesta área. Se não tivermos esta dupla a funcionar, o setor do turismo acaba mesmo por não funcionar. Vou passar também este modelo aqui, deixo-vos aqui, em termos de reflexão. Muito rapidamente para terminar. Que orientações é que nós gostaríamos de deixar aqui? Eu vou tentar falar sobre isto de uma forma esquemática, eu gostaria muito de estar aqui muito mais tempo, mas obviamente os meus colegas de painel continuarão esta discussão. Deixem-me sumariar isto num conjunto de slides. Primeiro, é fundamental que os locais, os destinos, e nós trabalhamos fundamentalmente com economias regionais, que os destinos tenham uma imagem. E obviamente que os Açores têm, toda a gente sabe, em termos, se nós fizéssemos aqui um estudo de marketing, digamos assim,
para fora, todos nós sabemos que os Açores têm uma posição competitiva na mente dos consumidores, ok? É muito claro, não é preciso sequer fazermos um estudo nessa área. Os Açores estão bem posicionados em termos de competição. Mas agora coloca-se esta questão. Os Açores valem menos de 3% daquilo que é o total de dormidas no país. E querem crescer. Como é que nós podemos crescer aqui? Repare-se que, nesta curva do ciclo de produto que nós temos aqui, os Açores estão claramente aqui em baixo. E como é que os Açores podem crescer? Obviamente que nós podemos ter uma ação de marketing e trazer, imaginemos, eu vou dizer assim uns disparates, tentar trazer famílias por aqui, por exemplo. Ora, isto, do ponto de vista de esforço económico, teria várias implicações. Um esforço, nomeadamente em termos de investimento na área da hotelaria, posicionada para essa área, e o retorno, do ponto de vista em termos de payback e taxa de retorno dos capitais, poderia demorar muito tempo. Ora, os Açores posicionam-se, atenção, nesta área, experiências de natureza, aventura jovem. E este segmento do jovem é aquele que está, neste momento, a crescer com uma taxa fabulosa. Ora, se nós estamos aqui em baixo, no início do ciclo de vida do produto, deveria ser por aqui que os Açores devem começar a posicionar. E entrar aqui, porque o que é que vai acontecer? Dentro de pouco tempo, estes jovens já não são jovens. E, portanto, isto significa, para passar aqui a peço desculpa, eu vou referir isto daqui a pouco, do ponto de vista de ciclo de produto, significa nós sairmos e entrarmos no ciclo dos alocêntricos para puxar gradualmente a procura e a estrutura para os mesocêntricos daqui a algum tempo. O segundo ponto, obviamente, é entrar-se aqui naquilo que toda a gente está a começar a fazer. Nós, em Aveiro, com uma conferência que organizamos em turismo, que é a Invetur, começámos em 2010 e 2012, fizemos isso. Não tínhamos dinheiro para promoção, zero, em termos de orçamento, e temos neste momento a maior conferência da Península Ibérica e já uma das maiores em termos mundiais da área do turismo, com mais de 700 pessoas, 400 papers submetidos na última conferência, são indicadores, tornamos uma das conferências já maiores em termos mundiais. Como é que se utiliza isto? Entrando aqui em algo, e o turismo nos Açores também tem que entrar, e o turismo em termos nacionais é a mesma coisa. O marketing do país tem que ser profundamente alterado, aliás, há trabalhos que foram feitos, nomeadamente até em 2005 pelo professor Licínio Cunha, que demonstra quais é que são os canais do Motive Tour, que são os canais através dos quais os turistas chegam ao nosso país. E nós sabemos que eles chegam, obviamente, através da internet, cada vez mais. E se os Açores entram na área do turismo jovem, obviamente que os jovens estão todos na net, como não poderia deixar de ser. E esse é o mercado, atenção, para além de eficiente, é eficaz, traz resultados. Nós fizemos a mesma coisa em Aveiro, conseguimos ter resultados muito grandes. Outro ponto fundamental, que tem a ver com isto, que não é feito também em todo o continente, enfim, em Portugal, está a ser feito numa série de locais, e tem a ver com as avaliações, do ponto de vista da estrutura económica do setor do turismo. Não basta apenas nós trazermos as pessoas para cá, nós podemos trazer muita gente e, no final, atenção, o turismo pode se reverter como um custo. Porque o turismo tem custos, nós falamos sempre de benefícios, mas tem muitos custos, do ponto de vista de abastecimento de água, saneamento, arruamentos, policiamento, parte da saúde, etc. Portanto, uma coisa que é fundamental, e nós temos vindo a fazer isto para algumas regiões, é analisar a estrutura económica para conseguirmos ver onde é que, de facto, conseguimos ter retorno mais rápido na área do turismo. Quando nós falamos em turismo, nós não estamos a falar em hotelaria e restauração, que são centrais, valem se calhar 80% da despesa, mas estamos a falar de outras coisas. Estamos a falar de transportes, que vem logo de seguida, estamos a falar de agências de viagens, tour-operadores e guias, estamos a falar de renta-car, estamos a falar de serviços culturais, estamos a falar de serviços recreativos. Isto é, dentro do turismo nós temos 7 subsetores, temos uma economia que tem que ser pensada, obviamente, globalmente. A outra vertente, que eu há pouco referi, posso passar mais rapidamente, é esta, é nós conhecermos quais são as teias de relações que existem dentro do setor do turismo. Porque senão nós trazemos gente e elas não se revertem em benefício. Pode-nos acontecer aquilo que acontece, por exemplo, nas Canárias, que são um caso paradigmático de uma das regiões que estão no topo da chegada de pessoas e estão na cauda das receitas. Porquê? Porque têm sistemas fechados, all inclusive, em que não há percolação da despesa dos turistas em termos das economias locais.
Ora, aquilo que nós precisamos de fazer, nós fizemos este estudo, por exemplo, no caso da Bairrada, a Rota da Bairrada, em que chegámos à conclusão que, apesar de um networking muito interessante sob o ponto de vista dos atores, depois, sob o ponto de vista das relações comerciais, elas são pequenas e a promoção conjunta é extremamente reduzida. Agora, vocês vejam uma coisa, se nós estamos a falar de eficiência e de eficácia, nem é preciso nós aumentarmos o número de consumidores que vêm para esta região. Basta melhorar a forma como eles trabalham internamente para conseguirmos termos imediatamente ganhos. Portanto, se nós queremos melhorar o setor do turismo, não é apenas trazer mais gente para cá. É preciso conseguir compreender como é que, em termos desta mecânica, se faz. E, portanto, aqui mais casos que nós fizemos, e aqui um último que tem a ver com, em particular, o caso dos Açores. Nós fizemos este trabalho para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte e tem a ver com a modernização dos postos de turismo. Os postos de turismo são estruturas que estão a ficar completamente obsoletas, obviamente. É a mesma coisa quase que os postos SOS nas autoestradas. Mas têm que ser pensados de uma forma diferente, porque são locais que podem fazer a gestão dos territórios numa base local e que é fundamental. Ora, aquilo que nós estivemos a fazer foi a fazer um trabalho para vermos como é que se consegue criar uma rede de intranet de gestão destes fluxos, fazendo uma coisa que é um exercício de investigação operacional, que é diminuir custos, obviamente, sob o ponto de vista dos equipamentos, das infraestruturas, e maximizar, sob o ponto de vista de chegar ao maior número de clientes possíveis. E conseguimos chegar, no final, a uma solução, que era uma solução que ficava, em termos de investimento inicial e ao que nós chegamos, a nossa solução ficou por 25% daquilo que estava inicialmente pensado. Imaginem só onde é que se consegue fazer com este tipo de exercício. Mesmo para terminar, eu, enfim, nesta reflexão que fiz com a minha equipe, deixámos aqui algo para vocês refletirem e que tem a ver com o seguinte. Claramente, os Açores têm uma marca umbrella fortíssima em termos de posicionamento de mente dos consumidores, associada à natureza, à aventura, à evasão e à espiritualidade. Não fiquem com problemas de usar esta palavra, o conceito de espiritualidade tem a ver com o contacto com a natureza, é muito mais vasto do que aquele que tradicionalmente nós associávamos, que era a vertente religiosa, e, portanto, aquilo que é fundamental é definir-se aqui claramente uma política regional, os locais, os governos das regiões têm que entrar com grande força nesta área e assumir e desenhar políticas regionais. No continente, nós continuamos com a ausência total de políticas, aliás, de políticas nacionais, que verdadeiramente só tivemos um Plano Nacional de Turismo entre 86 e 89, com o Dr. Licínio Cunha. Mesmo o PENT é um instrumento que não corresponde àquilo que tem a ver com um verdadeiro Plano Nacional de Turismo, nomeadamente em termos da territorialização das áreas, das programações, etc. Portanto, aqui é fundamental que apareça um plano e que este plano se apoie nestes três eixos, sob o ponto de vista de pensamento. Vocês têm que pensar num modelo económico, não é apenas trazer pessoas para cá, é pensar como ganhar dinheiro com o setor do turismo. Portanto, um modelo económico, têm que olhar para este que está aqui no meio, que é um modelo sociométrico, conseguir compreender quem é quem, para ter uma rede que, de facto, tenha transações efetivas entre os seus parceiros, de negócios, de inovação, de conhecimento, de coordenação de estratégias, etc., e tenham um modelo de gestão da informação, que precisa de ser, obviamente, ter uma operacionalização por ilha, tem que ter uma estratégia de marketing e deve ter indicadores claros de performance para que no final nos façam planos e eles, se lá chegar, se não lá chegar, também não valerá a pena. Obviamente que o objetivo há aqui um erro, é sair daqui da componente dos turistas alocêntricos, peço desculpa que aqui devia estar mesocêntricos. Portanto, puxarmos a curva para sair dos alocêntricos para chegar à componente dos mesocêntricos. Obviamente operacionalizada por estes grupos de mercados que vocês têm. Vocês têm um mercado interno, têm os países nórdicos que estão a trabalhar muito bem e devem ir aqui à boleia da promoção que é feita em todo o país nos 5 principais mercados, nos top 5, e devem claramente entrar aqui neste mercado, que é um mercado vasto e que se ajusta a esta região, que é o caso dos Estados Unidos e do Canadá. E, possivelmente, vocês chegam ao mercado do Brasil, que tem 200 milhões de consumidores e que estão a entrar em força. Aliás, estão-se a tornar, neste momento, já um dos maiores mercados do país. Muito obrigado.
Tem agora a palavra Miguel Júdice, presidente do grupo Lágrimas, Hotels and Emotions, com a intervenção Empreendedorismo Turístico. Primeiro de tudo, muito boa tarde. Queria agradecer à Câmara de Comércio por mais um convite e mais uma iniciativa. É sempre um prazer estar na terceira. Eu quase que arriscaria dizer que para mim esta é a minha primeira ilha nos Açores, aquela que eu esteja mais ligado, sem querer ofender os miquelenses, todos os outros. Você é miquelense, não é? Desculpa. Mas enfim, é sempre um prazer enorme que cá venho e espero poder voltar. Enfim, não vou falar muito sobre a importância do turismo. Eu acho que o facto desta conferência ter uma incidência tão grande também nesta área, neste setor de atividade, é prova de que estamos todos mais ou menos de acordo, mas alguns dados, enfim, a importância do turismo no PIB, o peso no emprego, a sua enorme transversalidade e pegando aqui um bocadinho no que o professor Carlos Costa disse, quer dizer, a importância não só das receitas e da criação de riqueza, enfim, nos vetores tradicionais, no alojamento, na restauração, mas também, enfim, as pessoas que vieram, usando esta conferência como exemplo, as pessoas que vieram de outras partes de Portugal para nela participar, alugaram carros, foram a restaurantes, compraram souvenirs. Eu hoje vou a uma coisa chamada Quinta dos Açores e vou carregar queijos e enchidos e iogurtes e gelados e carne açoriana. Portanto, há dinheiro que se pode deixar nas economias locais pelo facto de trazermos novos consumidores a esses mesmos locais. Portugal tem um problema de população, temos uma população a decrescer e o turismo é das poucas coisas que consegue aumentar o mercado interno. Portanto, nós conseguimos, efetivamente, ter mais pessoas para comprar o que é português. E, portanto, é extraordinariamente importante e é um setor que às vezes peca por falta de lobby governamental e isso, obviamente, o prejudica. É um setor que não tem a visibilidade e não tem o poder que a sua expressão na economia merece. E, portanto, é algo que todos nós devemos, se calhar, pensar um bocadinho, porque às vezes custa-nos, associamos o turismo só aos hotéis e aos restaurantes e esquecemos que a pessoa que vende jornais, a pessoa que faz pão, o produtor de laticínios, todas essas pessoas beneficiam com mais turismo e com melhor turismo. Em Portugal, enfim, mais uma vez já foi referido, enfim, apesar da importância do turismo, nós temos muita capacidade em parada. Cerca de 50% das noites de hotel em Portugal estão vazias. Portanto, isso, imaginem uma empresa que só vende metade da sua produção, enfim, é complicado, quer dizer, é difícil sobreviver nesses moldes. Sendo que depois também o turismo não é só a ocupação, é também o preço a que é vendido. Nada nos serve ter 100% de ocupação se vendemos os quartos a 10 euros. Não é? E, portanto, há aqui este binómio de ocupação-preço que é importante. Um destino como os Açores, e vimos os números há bocadinho, depende muito do turismo interno e neste momento vemos um cenário em que a procura dos portugueses está a decair. A procura dos portugueses e dos espanhóis está a cair seriamente e isso obriga-nos a ir para fora, a ser mais empreendedores na procura de novos mercados, de novos países emissores, o que é difícil de fazer no continente, onde apesar de tudo é mais fácil de fazer do que nos Açores. Nós temos, enfim, estão-se a tentar abrir mercados a Oriente, o Brasil, obviamente é um mercado que está a crescer muito, mas a falta de ligações aéreas com os Açores torna alguns desses mercados mais difíceis de atingir. E, portanto, há questões adicionais. A ocupação nos Açores e o preço médio estão a decair ultimamente. E, portanto, isso é algo que precisa de ser atacado. Os mercados principais para Portugal
são os tradicionais e outros, enfim, que estão a crescer, como por exemplo o Brasil está a crescer muitíssimo, é talvez dos mercados que mais cresce e que já tem uma expressão muito grande na hotelaria portuguesa, no turismo em Portugal, mas o mercado brasileiro ainda não conseguiu, enfim, é muito incipiente nos Açores, penso eu. Mas enfim, penso que é um mercado que claramente deve ser explorado. Algumas tendências que vieram para ficar, o aumento dos passageiros nas companhias low cost, que não é uma realidade que os Açores tenha. Enfim, imagino que o Luís vai falar alguma coisa sobre transporte aéreo e sobre isso eventualmente também. A explosão das vendas online, enfim, é uma coisa que está para ficar e a presença online, o domínio das novas ferramentas de comunicação, de visibilidade e de venda, de distribuição na internet é hoje em dia crucial. Enfim, quem não está nessa linha da frente vai perder o seu lugar na corrida. Mas isso são investimentos caros e a nossa estrutura empresarial, a estrutura empresarial portuguesa, nacional e a dos Açores em particular, é muito fragmentada, de pequenas empresas, pequenas entidades que muitas vezes não têm a capacidade de fazer os investimentos que são necessários para ser tão profissionais como os grandes. E nós estamos em concorrência com os grandes. Um pequeno hotel concorre com uma cadeia internacional e, portanto, se não há uma capacidade de empreendedorismo conjunto, eu acho que esta é a grande mensagem que eu queria passar aqui, é a necessidade absoluta de os atores que estão no terreno, dos agentes económicos, os antigos concorrentes, se unirem. Hoje em dia não há concorrência. Em destinos como este, o Hotel Caracol não está em concorrência com o hotel da cadeia Bem Saúde. Estão parceiros na procura de novos clientes. O problema, como o Humberto disse muito bem, não está na qualidade da oferta. A oferta está feita. Os investimentos brutais a fazer hotéis, a fazer estradas, a fazer aeroportos, a fazer restaurantes, já existem. Agora precisamos de trazer mais turistas e de os enrolar e os envolver numa economia de experiências e turismo que permita que eles deixem dinheiro no destino. E, portanto, enfim, eu posso falar um bocadinho do meu caso. O meu caso se calhar é um extremo disto que vos estou a dizer, mas eu, há coisa de 6 meses, fundi a minha empresa com outra empresa, que nos permite ganhar uma escala, triplicar o número de quartos e, enfim, ter uma estrutura muito mais forte para não só conseguir fazer economias de custos, mas também conseguir atacar novos mercados, ter uma presença comercial mais forte e poder fazer investimentos nestas novas tecnologias de informação que anteriormente não conseguimos fazer. Mas o modelo da fusão é um dos modelos, quer dizer, há vários casos alternativos, vários cenários alternativos que podem ser equacionados e que podem ser seguidos pelas empresas açorianas. Enfim, a associação, a colaboração entre os tais antigos concorrentes, entre parceiros, a transversalidade, a aproveitamento da transversalidade do turismo, juntando entidades governamentais, transporte aéreo, empresas de experiências que fazem este software que é realmente talvez a maior riqueza dos Açores, porque explora o seu hardware, que é este património natural maravilhoso que as ilhas têm. Vocês têm aqui as maravilhas da natureza. Portanto, o investimento, mais do que hotéis, o investimento, algum criador o fez, não sei se foi Alá, se foi Deus, se foi... mas alguém o fez, e ele está aí, portanto, temos aqui agora o aproveitar. Uma tendência também que Portugal está, alguns destinos em Portugal estão a beneficiar bastante, é a explosão dos city breaks. Os city breaks funcionam em Lisboa, funcionam no Porto. Enfim, é mais difícil funcionar nos Açores. Se calhar os city breaks nos Açores funcionariam para pessoas de Lisboa e para pessoas do Porto, mais facilmente do que para outros destinos, do que para outros mercados emissores, mas esses mercados emissores, se considerarmos que Lisboa e Porto são mercados emissores para os Açores, e estão a cair, e, portanto, temos aqui uma menor facilidade em aproveitá-los. Por outro lado, o poder está na mão do cliente hoje em dia, e isso faz com que, a menos que consigamos encontrar estratégias para inverter a queda de preços, ela vai continuar a acontecer. Aqui tenho só alguns dados um bocadinho também o Carlos já mostrou, mas dados de ocupação e preços médios a setembro de 2012, são dados da Associação de Hotelaria de Portugal,
e que mostram que nos Açores, nomeadamente, quer as ocupações, quer os preços médios estão a cair e, portanto, o REFPAR, que é o nosso o indicador que combina os dois, está a cair nos Açores, como aliás também está a cair, caiu ano passado em Portugal, em Portugal geral, portanto, no de cima estão incluídos também os Açores, e é previsível que 2013 o cenário se mantenha de queda, o que, como devem calcular, 25 euros por quarto disponível, sendo que se tem de pagar as energias, se tem de pagar o pessoal, se tem de pagar as inúmeras taxas que existem, desde municipais, nacionais, a sociedades de proteção de todos os autores possíveis e imaginários que agora há, e que se tem que pagar o investimento, e que se tem que remunerar o investimento, quem o faz, o risco, não dá. Quer dizer, por isso é que eu costumo dizer que a hotelaria nacional, em média, toda perde dinheiro. Não há, enfim, há exceções, obviamente, mas, em média, quem investiu em hotelaria nos últimos 10 anos perdeu dinheiro em Portugal. Aqui estão mais alguns dados dos Açores. Enfim, eu depois posso fazer chegar esta informação, não vou estar aqui a olhar muito para isso, mas a tendência é de queda em quase todos os indicadores e, enfim, isso obviamente que traz, aumentou as chegadas marítimas, os movimentos marítimos, mas penso que não é por aí também que nos vamos safar aqui nos Açores. Também os mercados que estão, a evolução dos mercados, e estamos a ver pequenas variações positivas nos mercados internacionais, o que é o que está a acontecer também em Portugal continental. Portanto, apesar de tudo, esta crise tem conseguido ser atenuada, tem sido atenuada pelo algum crescimento em alguns mercados estrangeiros. Agora, Portugal e Espanha estão a cair. E são dois mercados, obviamente, muito importantes no turismo português. Enfim, eu acho que o que Portugal precisa, e também esta região, é de uma nova atitude de hospitalidade. O turismo é claramente uma oportunidade, tem este efeito multiplicador e é um dos nossos produtos estrela, quer dizer, é talvez das poucos setores de atividade em que Portugal tem uma prestação de excelência a nível global. Não temos tantos setores assim. E é um setor com potencial de crescimento, porque temos uma capacidade instalada muito grande e porque o investimento essencial já foi feito. Trata-se de aumentar a rentabilidade do investimento que existe. É um setor positivo, é um setor que valoriza o país, é um setor que valoriza a economia do país. Nós, quando temos mais estrangeiros conhecedores de Portugal, satisfeitos com uma experiência em Portugal, esses estrangeiros vão comprar mais coisas portuguesas, vão comprar mais vinho português, vão comprar mais queijos portugueses, vão comprar mais serviços de arquitetos portugueses. Temos aqui alguns. Portanto, o turismo valoriza a marca Portugal. Tem um impacto, não sei se alguma vez foi feito um estudo, se calhar é um estudo interessante, saber qual é que é o impacto do turismo na marca Portugal. Mas é um impacto positivo, quer dizer, em tempos, um governante disse que o vinho dava de comer a 1 milhão de portugueses, hoje em dia seguramente não dá, mas o turismo dá, e não haverá muitos outros setores que deem. Portugal precisa de uma atitude mais tourism-friendly, precisa de mais lobby, precisa de mais voluntarismo turístico, precisa de maior ligação do turismo e maior ensino do turismo nas escolas, não só nas escolas de turismo, mas Portugal, os portugueses têm de ser mais amigos do turista. A Madeira tem um bocadinho essa cultura também, porque a dependência do turismo aí é muito maior e, portanto, há uma grande tradição de ensinar hospitalidade desde pequenino, portanto, às crianças madeirenses, e isso depois transmite-se nas gerações futuras. Isso é importante criar para Portugal também. Assumir a formação como um pilar central no desenvolvimento de uma oferta turística portuguesa, e ter a coragem de arriscar novos modelos de formação, mais ligados ao mercado, mais ligados ao que as pessoas querem, mais ligados às realidades atuais.
onde a experiência, enfim, o ensinamento em sala de aula, obviamente, é muito importante, mas o ensinamento no terreno, on the job, em shadow training e nas unidades hoteleiras e nas unidades laterais ao setor turístico faz muito sentido. E aqui liga à formação em empreendedorismo também. Esta questão do lobby que Portugal, enfim, infelizmente em Portugal não há muito, o lobby turístico não existe de uma forma tão forte quanto isso, porque também está muito, nós estamos muito nas nossas quintinhas, é um bocadinho quando nos passeamos pela Ilha Terceira, vemos esta quadratura de pequenos terreiros, de pequenas explorações agrícolas divididas por pedras. Em Portugal nós ainda somos muito isso, cada um está na sua quintinha, cada um está no seu pequeno terreno e não gostamos muito de olhar e de colaborar com o vizinho. O turismo tem que estar muito ligado a novas práticas, temos que olhar para quem está a fazer coisas bem feitas e estimular a concorrência, estimular a cooperação, estimular o empreendedorismo, conseguir uma colaboração cada vez mais positiva entre o público e o privado, desburocratizar. Hoje em dia, enfim, eu enquanto empresário sinto que, apesar de toda a gente dizer que o caminho está a ir no sentido da desburocratização, eu acho que há cada vez mais burocracia e, portanto, essa eliminação é uma coisa que iria gerar muito retorno às empresas. Inovar. O turismo precisa de inovação, precisa de se reinventar. Fazer o mais do mesmo não nos vai levar a lado nenhum, precisamos de encontrar novos modelos e precisamos de empreender. Ser empreendedor é algo que, enfim, está no nosso sangue, está no nosso DNA, ou esteve, eu diria que talvez tenha estado. Todos se lembram daquele personagem, o personagem do Tintim, que é o Sr. Oliveira da Figueira, aquele português que ia pelas 7 partidas do mundo a vender. Nós já fomos bons vendedores. Nós já soubemos vender os nossos produtos. Ontem, a vir do aeroporto, a pessoa que nos trouxe falava de um dos negócios que a certa altura houve na Ilha Terceira, que era a venda de tintas, não é? Não sei qual é que era o termo que os pastéis, para inventar um negócio no século XIX para vender pastéis para o mercado holandês, enfim, quer dizer, é preciso ter alguma criatividade. Nós sabemos fazer isso. Nós vendemos muito bem até certa altura e depois acho que nos acomodamos muito a uma certa indolência e acho que ficamos preguiçosos. E, portanto, temos que encontrar, e a crise tem estas coisas boas, quer dizer, às vezes também temos que olhar para a crise como uma forma de despertar as nossas consciências, de nos fazer trabalhar mais. Eu sou muito adepto de que devemos trabalhar mais. E eu acho, sinceramente, que os portugueses trabalham pouco. E eu tenho 450 pessoas a trabalhar comigo, portanto tenho uma boa amostra do norte a sul. Acho que os portugueses trabalham pouco. Não é que trabalhem pouco, mas produzem pouco. E nós temos que ser mais produtivos. E temos que ser mais empreendedores. Porque é o empreendedorismo que cria riqueza. Vejam-se as sociedades como a sociedade americana, é uma sociedade absolutamente focada no empreendedorismo. Desde a mais tenra infância. Qualquer universidade, qualquer escola, qualquer liceu cultiva o empreendedorismo. Cultiva a meritocracia, cultiva... praticamente, eu estudei nos Estados Unidos, a certa altura da minha vida, e todos os meus colegas americanos estavam 2 anos a fazer um mestrado a preparar o seu negócio. Eles não estavam ali a aprender para ir depois um dia trabalhar por conta de outrem. Até se calhar depois iam, não é? Mas o seu objetivo na vida era um dia ser patrão. É um dia fazer. Pequenos negócios, grandes negócios, não interessa aqui a escala. O que interessa é que esta fome de crescimento, esta fome de empreender, de criar, de inovar, e não tem que ser só inovar e empreender por conta própria, quer dizer, saber empreender na empresa de outra pessoa é muito meritório, quer dizer, o que nós precisamos, e o que eu quero na minha empresa é empreendedores que trabalhem para mim. É isso que eu quero. E, portanto, isso é que o empreendedorismo vai trazer crescimento económico, aumento de rendimento, mais receitas fiscais, portanto, os governos vão ficar também contentes com isso, mais emprego, mais riqueza para o país. Mas é um risco, enfim, empreender é arriscar, às vezes correm bem, outras vezes não correm bem. Eu posso dizer que eu este mês vou fechar um restaurante
passado uma semana vou abrir outro, e abri um mês passado. Quer dizer, eu acho que às vezes é preciso também ter a coragem de, pronto, nisto errei, não correu bem, erro meu, má oportunidade, fizemos mal as coisas, o mercado não respondeu, foi antes do tempo, ou foi tarde demais. Às vezes as coisas não correm bem, mas não é por medo de que as coisas não corram bem que não devemos arriscar. Os maiores empresários deste mundo tiveram erros colossais e perderam dinheiro e depois reconstruíram tudo. O mundo está cheio de exemplos desses. Acho que não devemos ter medo de arriscar. E muitas vezes o nosso medo de arriscar, o nosso medo de tentar novas soluções, de procurar o que nunca foi feito, faz com que não façamos. E não fazer é a pior coisa, porque aí é que não conseguimos criar nada. Empreender pode ser não só começar um negócio, como às vezes pegar num negócio existente e reestruturá-lo e renová-lo. Hoje estava a falar também do exemplo de uma empresa que esta Quinta dos Açores, enfim, eu estou a falar um bocadinho de cor, não conheço a realidade, mas do que me dá a parecer, eram pessoas que tinham um negócio tradicional, eram produtores e resolveram pegar na sua base e dar uma nova vida, apostar na distribuição, apostar no marketing. Portanto, há muita coisa que já é feita, nomeadamente aqui nos Açores, que tem extraordinária qualidade. O que se calhar falta às vezes é estratégia comercial, estratégia de marketing, é posicionamento, é distribuição. É, no fundo, fazer chegar os produtos e os serviços ao mercado. Estamos a falar de coisas que são transacionáveis e podem ser enviadas para fora, ou então materializar aqui nos Açores o consumo de bens turísticos, por exemplo. E há diversos tipos de empreendedorismo, empresarial, social, cultural. Não devemos olhar para o empreendedorismo só como uma coisa destinada ao lucro. Empreender em causas sociais, em causas culturais, beneficia uma sociedade, beneficia o turismo, nomeadamente, porque cria conteúdos, cria experiências, cria atividades para quem vem estar mais redondinho, ter uma experiência mais redonda. E os empreendedores o que precisam é de oportunidades e que não lhes compliquem a vida. Precisam de ferramentas de apoio, precisam de coaching, nomeadamente as novas gerações, as pessoas mais novas, que não têm tanta experiência, portanto, as funções como os business angels, os coaches, os mentores, e vocês todos aqui, quer dizer, estou aqui a ver pessoas com certeza que têm anos e anos de experiência empresarial. A Câmara de Comércio, se calhar, não sei se a Câmara de Comércio tem uma área de apoio ao empreendedorismo, mas todos nós que temos mais alguma experiência devemos entregar um bocadinho ao bem comum e devemos ter a capacidade de ajudar os mais novos, de lhes dar coaching dos seus projetos. Eu participo em muitas sessões de empreendedorismo e em muitas experiências de startups e de projetos ligados ao empreendedorismo básico, como obviamente para o ONU. E uma coisa que faço muitas vezes é ter reuniões com pessoas ou jovens que estão a começar os seus próprios projetos, os seus primeiros projetos, e que estão na fase da ideia ainda. A quantidade de erros que as pessoas podem evitar se alguém com um bocadinho mais experiência e que já cometeu esses erros os apoiar e dizer, eu já fiz isto e não correu bem, faz antes assim. A taxa de sucesso dos novos empreendimentos pode ser muitíssimo mais elevada. E, portanto, aí está nas mãos de todos vocês darem-se um pouco mais, saírem um pouco mais da vossa zona de conforto para poderem permitir que, se calhar, novos concorrentes nasçam. Mas os novos concorrentes serão os vossos parceiros no futuro. Enfim, e a importância de começar da base, portanto, esta ligação às universidades, às escolas, a criar uma cultura de empreendedorismo. O empreendedorismo jovem é algo que está muito, muito dinâmico em outros países, mas eu acho que em Portugal ainda não chegámos lá. E como o exemplo das universidades americanas, que têm sempre como opção curricular o empreendedorismo, onde praticamente todos os alunos sejam de ciências sociais, de veterinária, de hospitality, de gestão, de medicina, fazem cadeiras de empreendedorismo, independentemente de qual é a sua matéria de estudos, muito integrados na comunidade e que, portanto, conseguem criar resultados muito interessantes. Enfim, os Estados Unidos estão cheios de casos de grandes empresas que nasceram das universidades. E, portanto,
esta é a importância da educação, da formação, do apoio a jovens empreendedores, do coaching por parte de gestores experientes e empreendedores, criação de ninhos de empresas, enfim, com certeza que entre 100 projetos haverá 30 que vão vingar, mas se calhar esses 30 podem fazer a diferença, nomeadamente numa pequena economia como a desta ilha, em particular. Em suma, precisamos criar uma nova cultura em Portugal, de maior hospitality, de maior receptividade e de maior apoio ao turista, de maior experiência, tanto criar uma experiência mais redonda para quem nos visita e, nesse aspecto, o empreendedorismo pode trazer grandes benefícios. Muito obrigado. O painel prossegue com Luís Quintanilha, diretor regional dos transportes, com a intervenção Modelo de transporte adequado à realidade dos Açores. Só um pouquinho. Aqui qualquer coisa já está a bater certo. Não está a reconhecer. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer à Câmara de Comércio a iniciativa e o convite para estar aqui presente, para falar sobre o modelo adequado de transporte, sendo que será o modelo aéreo aqui o que está mais ligado ao tema deste painel, que é o turismo. A Comunidade Europeia reconhece o Estatuto da Região Ultraperiférica como regiões que têm necessidade de serem adotadas medidas diferenciadas ou positivamente discriminatórias, bem como a necessidade de ser consolidado alguns instrumentos financeiros existentes. Isto de modo a que possa assegurar a todos os cidadãos as mesmas oportunidades em condições de equidade e proporcionalidade, independentemente de estarem em região ultraperiférica ou estarem no restante território europeu. Contudo, as regiões ultraperiféricas apresentam alguns condicionalismos. Uma reduzida dimensão de mercados, um isolamento face aos mercados principais, inexistência de economia de escala, inacessibilidade a conexões de alta velocidade, obstáculos no cumprimento da regulamentação ambiental e a própria insularidade. Como obviamente conhecem, o mapa dos Açores, uma região com 9 ilhas, orientado de noroeste a sudeste, cobrindo uma área de 2.333 km², distante do continente europeu por 1.400 km, da América 3.400, tendo a região mais próxima, a região da Madeira a 835 e as Canárias a 1.115 km. Portanto, e a região autónoma dos Açores não é uma exceção à regra, portanto, além do mais, podemos dizer que é uma região que sofre de tripla condição periférica, porque está distante de Portugal continental, Europa e interilhas. Por essa razão, a região depende totalmente dos transportes aéreos e marítimos, não havendo quaisquer outras alternativas intermodais para o movimentação de pessoas, bens e serviços. Como já referi no slide anterior, todos os condicionalismos existentes ou inerentes das regiões ultraperiféricas
associados à dispersão das ilhas, levam a uma total dependência dos transportes aéreos e marítimos. O que isto obriga a uma multiplicidade de infraestruturas, como poderão ver, o que isto representa um investimento profissional para a economia regional e implica um elevado financiamento público, bem como o recurso a fundos comunitários. Aqui só uma breve descrição. Portanto, a nível de tráfego de mercadorias, temos aqui uma grande exclusividade do transporte marítimo. Ela é regulamentado pelo Decreto-Lei 7 de 2006, portanto, há uma regulamentação específica para a cabotagem insular. No caso da via aérea, portanto, é mais específico. Portanto, estamos a falar em tratar de escoar apenas alguns produtos de caráter mais expressivo, portanto, no caso do pescado. Aqui, no caso da mobilidade de passageiros. Quanto ao transporte aéreo, há uma total dependência deste modelo, portanto, onde são, neste momento, implementadas obrigações de serviço público e onde são atribuídos apoios estatais por via de cumprimentos dessas mesmas obrigações. No caso da via marítima, é mais limitado, embora tenhamos vindo a assistir a um desenvolvimento a nível do turismo de cruzeiros. Como é conhecido, existem duas empresas públicas que operam a Transmassur, no caso de operar todo o ano, onde exerce a sua atividade no Grupo Central, a Atlantic Line Interilhas, embora seja mais sazonal. Portanto, como já foi anunciado, pretende-se reformular este modelo de transporte, recorrendo a ferries próprios e avançar com o processo de fusão entre as duas empresas, de modo a obter aqui alguns ganhos operacionais, sinergias e alguma conciliação de horários. Aqui apenas alguns números. Isso foi apenas dados da SATA Internacional. Desde 99 temos vindo a assistir a um crescimento, embora efetivamente nos últimos 2 anos, 2011 e 2012, houve efetivamente um decréscimo do mercado nacional. Os passageiros da América do Norte estão consolidados e felizmente em 2011 e 2012, embora não esteja aí assinalado, conseguiu ultrapassar os 100 mil. Portanto, por exemplo, neste momento na volta dos 125 mil passageiros transportados. A Europa, nitidamente um crescimento. A nível dos marítimos, de cruzeiros, nos últimos 3 anos também temos vindo a assistir um crescimento de passageiros, desembarcados na região, porque isso é, obviamente, um segmento de transporte que tem vindo a assumir alguma importância. A nível de transporte marítimo interilhas, também podemos assistir aqui a algum crescimento. Agora, falando sobre o assunto que cá me traz, o transporte aéreo, ele apresenta alguns requisitos, de modo a conseguir minimizar os condicionalismos inerentes à condição de região ultraperiférica, como, por exemplo, garantir preços similares em todas as ilhas e potenciar o desenvolvimento do turismo em todo o arquipélago. Esses requisitos associados à dispersão das ilhas apresentam características específicas, como tempos de viagem reduzidos, condições meteorológicas instáveis, um volume de passageiros reduzido. Isto conduz, obviamente, a uma implementação de obrigações de serviço público. Essas obrigações de serviço público permitem assegurar a existência de acessibilidades aéreas em todas as ilhas do arquipélago. E, obviamente, tem como finalidade potenciar a mobilidade da região e para a região e permitir uma coesão social de todos os oceanos. Principais objetivos: regularidade, fiabilidade, continuidade, capacidade e preço. Atualmente, existem 2 modelos, que é as obrigações de serviço público no Interilhas e entre a região e o continente. No Interilhas, existe um modelo que é através de compensações financeiras, através do déficit de exploração. Há uma exclusividade de rotas e é uma única transportadora aérea que efetua o transporte. No caso da região com o continente, há uma comparticipação ao bilhete do residente e neste momento está a ser operado por 2 transportadoras em regime de code-share. Aqui só apenas alguns números. Portanto, temos vindo a assistir uma redução ao longo dos anos da tarifa média. Portanto,
A nível da tarifa do estudante também se verifica isso. No Interilhas também temos vindo a assistir um decréscimo regular. Portanto, obviamente que isto tudo em contraciclo com o aumento que temos vindo a assistir do combustível. Portanto, como podem observar, a partir de 2006 tem havido um disparo no preço do jet fuel. E por essa razão as companhias tiveram que se deparar, obrigaram-se a aumentar e criar taxas de combustível de modo a poderem colmatar esses custos que atualmente já atinge 40% do custo de exploração de qualquer companhia aérea. Os transportes aéreos, o sistema em vigor apresenta uma boa regularidade e fiabilidade de serviço, mas apresenta, infelizmente, alguns custos elevados para os utilizadores e para a região. O sistema de obrigações de serviço público para as ligações ao continente apresenta um potencial de diminuição dos preços dos bilhetes, bastante para isso a abertura do setor, como estávamos a falar há pouco, que é abrir às low cost. Embora que ainda regulada, outros operadores tragam para o mercado alguma agressividade comercial e em termos de concorrência, com benefícios claros para os utentes e para o turismo. Neste momento, nós estamos a aguardar a resposta do Governo da República à proposta de alteração que foi efetuada. Já foi proposta em maio de 2012, sei que neste momento as companhias aéreas já se pronunciaram, portanto neste momento aguardamos agora a resposta por parte do regulador, que é o INAC. Relativamente às obrigações de serviço público regionais, é pretendido, e neste momento está em análise, mas tendo como objetivo é reduzir o atual regime tarifário, permitir aumentar o fluxo interno na região e aumentar os fluxos turísticos nos Açores. No caso da revisão das obrigações de serviço público da região ou continente, que já foram entregues em maio de 2012, um dos objetivos, conforme está descrito, portanto, é manter as atuais gateways, reforçar o número mínimo de frequências, manter o apoio ao reencaminhamento das restantes ilhas, trazer maior competitividade pela via da concorrência ao abrir o mercado a terceiros, garantir um regime tarifário flexível, garantir um regime tarifário para os residentes e estudantes da região autónoma, estabelecer um mínimo de lugares com tarifas promocionais e permitir uma igualdade tarifária para todos os açorianos. Em termos de alterações significativas, relativamente às frequências, para já é aumentar o número de frequências em algumas gateways, por exemplo, no Pico, passar de uma frequência mínima para 2, Santa Maria, idêntico, Terceira, passar de 4 frequências semanais para 5 semanais, garantir o Terceira a Porto anualmente, em vez de ser sazonalmente, no caso do verão. Portanto, o atual modelo, as companhias admitidas tinham que fazer um regime de code-share, portanto, neste modelo proposto não há esta obrigatoriedade. O modelo proposto, cada transportadora não necessita de cumprir os mínimos que estão estabelecidos, ou seja, é o somatório das várias propostas, dos vários planos de exploração é que irão contar para garantir os mínimos que são requeridos. As tarifas serão livres, à exceção da tarifa para residentes e estudantes. O subsídio é pago ao residente e não à companhia, como o caso da Madeira. O modelo atual está definido como em regime de round trip, ou seja, obrigatoriamente a pessoa tinha que ir e voltar na mesma companhia. O modelo proposto, as tarifas são fixadas one way. O que é que isto permite? Isto permite que um determinado passageiro hoje quer ir na SATA, amanhã volta na TAP ou eventualmente na outra companhia que queira operar neste mercado. E há aqui uma separação das obrigações de carga e dos passageiros. Isso permite que qualquer companhia que tenha aviões mais competitivos, que é o caso do 320, ou 319 ou A321 da Airbus, poder operar na região sem ter esta obrigação de carga. Ela poderá contratar companhias terceiras para garantir o transporte de carga. E o transporte de carga também é um somatório de todas as propostas. Portanto, há mínimos que estão estabelecidos para o transporte de carga.
Em conclusão, com o modelo que está proposto, o que se pretende garantir aqui é mais mobilidade, maior acessibilidade, mais concorrência e aumentar, efetivamente, os fluxos turísticos na região. Só que alguns exemplos, não sendo a minha área de especialidade, que isso é um pouco o meu colega da Direção Regional do Turismo, portanto, só quero dar alguns exemplos principais de alguns mercados emissores, que é o mercado alemão, portanto, que é operado para Air Berlin e a SATA, o mercado belga, operado para Jet Air Flight, uma rotação de abril a outubro, uma segunda rotação na época alta para potenciar o número de turistas entre julho e agosto. O mercado holandês, operado para Arcfly, uma rotação abril a outubro, a SATA no mesmo período. O mercado americano, como referiu também há pouco dos meus colegas, que quer reforçar a operação nos Estados Unidos, portanto, a SATA pretende reforçar também uma terceira rotação para Boston, manter o Auckland, e no mercado espanhol, a SATA também introduzir 2 rotações na época alta para a terceira e São Miguel. Portanto, em suma, que o que se pretende é que cada vez que exista mais voos, consequentemente, mais passageiros e cada vez mais garantir um maior fluxo turístico na região. Muito obrigado. Bem, eu fui instruído para pôr umas achas na fogueira, portanto, é o que vou tentar criar aqui algum debate, porque isso acho que é um tema, como disse, nós somos todos um pouco especialistas nessa área, porque nós somos os utentes dos hotéis, das companhias aéreas, dos restaurantes, das visitas às baleias, toda a parte transversal que existe no turismo. E foi interessante ver aqui o tal triple hélice da maneira que foi abordado. Pronto, temos aqui um ponto de vista de como devemos fazer, que é a parte da universidade, o ponto de vista empresarial, que diz o que é que temos que fazer, e depois temos a parte do governo que diz o que é possível fazer. Portanto, nem todas as ideias são comuns, portanto, há possibilidades de fazer uma coisa, outras não há possibilidades, e é assim. Eu queria deixar aqui as observações aqui para o professor Carlos Costa, portanto, a questão do mercado nórdico, por exemplo, em que temos já mais de 100 mil dormidas, aquilo foi o culpado do grande crescimento do turismo nos anos. Portanto, a grande aumento da capacidade hoteleira foi devido ao aparecimento do mercado nórdico. Mas só que houve aqui um problema que não prevíamos, que deveríamos ter previsto, que foi praticamente a entrega de um só operador que dominou o mercado. E o que é que acontece quando isso está assim? Já aconteceu em tanta parte do mundo. Quando há um operador que domina, basta ele querer desviar o mercado para outro sítio, há decréscimo da procura. Foi interessante ver a parte dos Estados Unidos, que está consolidado mais ou menos nos 100 mil passageiros. Eu não direi que está consolidado, eu acho que ainda temos muito para crescer aí. Eu acho que esses 100 mil é praticamente, não tudo, mas não, é uma questão de fazer bem analisar. São a parte étnica dos nossos imigrantes. Portanto, temos aí muito para crescer na parte de lazer. Só que um turista americano que vem para os Açores pela mesma motivação que o alemão vem, que é, antigamente olhava assim, Estados Unidos, aquilo é um mercado tão grande, era uma dor de cabeça, mas não é. A motivação é a mesma. Portanto, ele precisa de outros condicionados que não o nosso imigrante sujeita-se. Portanto, em termos de frequência, o próprio quais os aeroportos que vai operar, etc, etc. Portanto, isto é uma indústria que é muito dependente de vários fatores, os acessos aéreos são um deles, e há uns anos atrás eu fiz um pequeno estudo interno para a minha empresa e achei a conclusão, para atingirmos, consolidar a capacidade hoteleira que nós temos nos Açores neste momento, a 50% a 55% de ocupação, nós estamos neste momento aos 30% e 32%, nós precisamos mais
4 ou 5 voos por dia. É isso que é a realidade. Portanto, isso é muito pragmático nessas coisas. Portanto, é isso que o turismo enfrenta, que vai enfrentar agora nos próximos tempos. A cultura turística das pessoas é muito importante. Eu dei sempre um exemplo da Madeira, que aliás se referi, que é um turista chega à Madeira, entra no táxi e está chovendo. E ele pergunta, está a chover? Está fácil, começou agora mesmo. E a mesma situação em São Miguel, o turista entra no táxi, está a chover muito bem, é uma semana que já está a chover. Portanto, isso tem a ver com a nossa mentalidade e da maneira que nós queremos vender o turismo. Lembro da primeira vez que eu fui à Madeira e quando regressava, o taxista levou-me a 3 sítios para comprar coisas, umas flores, uma coisa. Portanto, nós temos que aproveitar que as pessoas que vêm de cá, que o turismo é exportar, uma indústria exportadora. Portanto, nós temos que aproveitar essas pessoas que nos visitam, deixar cá o máximo possível daqui. Agora, eu gostava que houvesse alguma participação das pessoas, se tem alguma questão de colocar. E, de facto, era essa questão da dependência do operador, que não é muito bom. O mercado alemão temos muito ainda para crescer, creio eu, de acordo com as estatísticas que nós temos. Mas somos uma indústria que é muito dependente de vários fatores. A gente pode ter o melhor hotel do mundo, mas se temos uma lixeira ao lado, estamos lixados. Não é? E, infelizmente, aí a coordenação. Quando eu vi o professor Veiga Simão falando aquilo do triple hélice, exatamente, de facto ele tinha razão. Eu nunca tinha pensado nisso, nessa perspectiva, que tem que haver aqui uma coordenação entre todas as áreas para levar isso à volta. Nós estamos, desculpe estar a alongar aqui, mas isso é só para levar alguma discussão aqui das pessoas. Portanto, nós fizemos o nosso crescimento, crescemos em unidades, pronto, aqui na região, eu diria que são grandes, portanto, 100, 150 quartos, algumas 200 quartos, que se calhar não foi adequado. Foi um crescimento desenfreado, baseado precisamente no mercado que apareceu. Quando hoje, o dia que eu cheguei cá à Ilha Terceira, encontrei aqui um colega que está construindo uma unidade em Santa Maria, um Charming Hotel, acho que vai ter 15 quartos, num nicho que é o mergulho. Portanto, para desenvolver e trazer mais gente, os tais 3 ou 4 voos por dia que nós necessitamos para consolidar o nosso mercado, nós temos que também ir para, não é o turismo de massas, mas é para o turismo generalista. Agora, de facto, falou ali nas experiências, os nichos, que é muito mais fácil atingirmos, basta ir para a internet, meter lá uma coisa qualquer, tracking. É muito mais fácil encontrar os meios ou para onde podemos ir, que estar a dizer assim que os Açores têm tracking. Portanto, e agora, se quiser... Agora eu concordo 100% com o que disse em termos dos nichos. Eu acho que um destino como os Açores consegue aumentar muito a sua ocupação se conseguir um somatório de nichos. E só usando o caso da Terceira, enfim, ou o caso dos Açores, o mergulho, a observação da natureza, os desportos náuticos, as caminhadas, os passeios de bicicleta. Hoje andei à volta da ilha e vi ciclistas, quer dizer, mas vi 2. Mas eu, por exemplo, tenho um hotel no Algarve que tem, durante a época baixa, janeiro, fevereiro, março, etc., grupos de holandeses que vêm andar de bicicleta. E vêm na época baixa. Esses não querem vir em agosto. Sim, ok, mas o que tem que acontecer tem que acontecer mais voos, com certeza, mas se programar com operadores especializados em tracking, em passeios, hoje a beleza, mesmo na época baixa, se calhar é a minha estética, mas a beleza do nevoeiro nesta ilha, uma coisa de se perder a cabeça, quer dizer, as coisas, até as caminhadas no nevoeiro, quer dizer, é de uma beleza estética extraordinária. Os encantos da época baixa, nós em Portugal somos muito... Quer dizer, nós desvalorizamos a nós próprios.
Como, por exemplo, o Algarve é um caso paradigmático. Quer dizer, nós, o Algarve, vendemos na época alta. Depois dizemos, na época baixa, quem é que quer ir para o Algarve em janeiro? Errado. Quer dizer, há quem quer ir para o Algarve em janeiro. Não vai é para a praia. Não é? Vai fazer as coisas que não vão fazer. Porque depois também no inverno há uma questão de pricing associada. Não é? É muito mais barato viajar, é mais barato viver pelas Açores em janeiro do que em julho. Não é? Porque só tens em julho, tem ocupação, tem procura, há os voos mais regulares. E, portanto, agora, é com certeza possível conseguir pacotes de nichos, lá está, somatórios de nichos. Uma andorinha não faz a primavera, mas 100 andorinhas, se calhar já fazem. Eu acho que este ponto de vista, não sei se está ligado, está. Este ponto de vista é extremamente importante e é assim. Não está ligado.